Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Peça e Ser Atendido. Esse livro aqui da Esther e o Jerry Hicks, onde eles estão trazendo então as mensagens, os ensinamentos dos Abrahams, que eu acredito sejam como pessoas que estão assim, talvez em uma maratona que a gente esteja participando, eles estão ali como apoiadores. Eles então vêm trazer aqui para a gente esse manual de instrução para nós que somos seres espirituais fazendo uma temporada humana, porém sob um chá de esquecimento, sob um véu do esquecimento, e é isso que faz com que o jogo fique interessante, o jogo da vida fique interessante, porque nós temos o livre-arbítrio para nessa realidade relativa estar flertando com a sombra ou com a luz. E o que a gente é interessante é que a gente pode até flertar bastante com a sombra, porém nós todos voltaremos para a luz. E isso aqui eu acho magnífico, por isso que eu acho esse jogo tão interessante. Porque se tivesse talvez a mínima ideia de que no final alguns que não entenderam, que levaram um pouquinho mais de tempo para entender, não votariam, aí eu não ia achar interessante não. Porém, como é cada um, a ficha caindo para cada um na hora que tem que cair, cada um capta quando capta, então eu acho magnífico. E aí eles dizem aqui em um dos capítulos que a gente tinha total certeza de quando a gente foi chamado ali para vir fazer essa experiência, quando nos foi proposto isso, Deus queria estar experienciando através de cada um de nós, a gente veio sabendo tudo que ia acontecer, a gente veio sabendo que a gente ia esquecer e a gente veio sabendo de todas as condições aqui, vai ser uma realidade tridimensional, e vai haver leis naturais absolutas, vai haver o parâmetro para que a gente viva ali da forma como seria o certo, que esse parâmetro ele vai ser trazido por Jesus Cristo, vai ser o amor incondicional, porém vocês vão esquecer quem vocês são e aí vocês ficam livres e vocês vão ter também o livre-arbítrio que a gente não se mete, vocês fazem o que quiserem, despertam na hora que estiverem prontos para despertar. Eu não encontrei aqui o trecho, mas não faz mal. Eles dizem então que nós aceitamos, que a gente sabia, e essa parte aqui do livro, que é a primeira parte, eles dizem que são coisas que sabemos que você pode ter esquecido, mas que é importante lembrar. Ou seja, está na hora de lembrar, está na hora de acordar, e é por isso que eu acredito que eu tive o insight de ler esse livro falando para mim, está mais do que na hora de eu acordar. E aí, como eu estou fazendo aqui com o objetivo de que muitas outras pessoas possam vir comigo, então é por isso que eu resolvi fazer aqui no YouTube. Então nós estamos aqui agora no 13º capítulo, e aí eles vão falar exatamente disso. Algumas coisas você já sabia antes de chegar aqui. E aqui eu até peço licença para dizer a minha opinião aqui, que eu acredito que não apenas algumas coisas, eu acredito que nós, como seres infinitos divinos que somos, nós sabemos tudo, a gente apenas esqueceu. E aí, então vamos ver como é que eles mostram aqui esse 13º capítulo. Quando você tomou a decisão de nascer nesse corpo, você sabia o seguinte. Olha que legal isso, ele dizendo aquela parte que eu procurei, mas como eles são repetitivos, ele disse que quem não gosta de repetição está no livro errado, em outras palavras. Então aqui é interessante ler novamente aqui que ele está dizendo. Eu não encontrei a parte que ia dizer, mas é exatamente sobre isso que ele vai falar aqui. E é a primeira vez que eu estou lendo o livro, eu estou lendo com vocês, não li antes. Porque esse livro apareceu assim entre os que não estavam nem pensados para ser feito. Ele me foi trazido, digamos, entre aspas. Então aqui ele diz, quando você tomou a decisão de nascer nesse corpo. E aí olha só que em uma única frase já traz tanta clareza, não é? Porque às vezes a gente, especialmente quando a gente é adolescente, a gente tem, às vezes a gente grita, eu não pedi para nascer. E aí então eu acho que a primeira coisa que quando a gente despertar, a gente vai entender. Quando você tomou a decisão de nascer nesse corpo. Aí a gente sabia o seguinte. Abrindo-se para o sentimento de alegria ou bem-estar, você estaria indo ao encontro daquilo que deseja. Primeira coisa que a gente sabia. Segunda coisa,
Nesse processo, rumo aos seus desejos, você experimentaria alegria. Terceira coisa, no plano terrestre, você teria liberdade de ação suficiente para moldar a sua vibração de forma a atrair uma experiência de vida maravilhosa. Quarta coisa que a gente sabia. Como o bem-estar é a base deste universo maravilhoso, você teria oportunidades suficientes para moldar seus pensamentos, transformando-os em experiências de vida agradáveis. Quinta coisa, não, é a quinta coisa agora que a gente sabia. Como o bem-estar existe em abundância, você não percebia nenhum risco, nem se preocupava com o ambiente para o qual estava se movendo. Sexto, a variedade o ajudaria a escolher sua vida específica. Sétimo, seu trabalho consistiria em direcionar seus pensamentos e, ao fazer isso, sua vida desabrocharia. Sétimo, você é uma extensão eterna da energia essencial. Oitavo, você seria capaz de permitir facilmente que o bem-estar da sua origem e da sua fonte fluísse de forma constante através de você. Nono, você nunca se distanciaria da sua fonte e nunca poderia cortar o vínculo com ela. Décimo, você experimentaria emoções que o ajudariam a compreender a direção dos seus pensamentos e suas emoções lhe diriam instantaneamente se você estava se afastando ou se aproximando do que desejava. 11º, você saberia pela sua forma de sentir, momento a momento, se estava permitindo a conexão com seu fluxo de bem-estar. Por isso, você veio para esta experiência na Terra com a expectativa feliz de uma vida maravilhosa. E você também sabia, esse é o 12º então, que não haveria uma manifestação imediata de qualquer pensamento, que você teria oportunidades de sobra para moldar, avaliar, decidir e aproveitar o processo criativo. Olha, gente, que legal, cada item desse vale a gente fazer a gente voltar e analisar cada um, não é? Então, a primeira coisa que a gente sabia que quando a gente se abrisse para o sentimento de alegria ou bem-estar, a gente estaria indo de encontro àquilo que a gente deseja. Ou seja, se o nosso desejo o que a gente quer, ele aparece para o universo, para a vida em forma vibracional, nós somos seres vibráteis em forma de vibração. Então só quando a gente estiver na frequência da alegria ou do bem-estar, a gente está caminhando em direção àquilo que a gente deseja. Porque todos nós desejamos o melhor, o bem, não é? Então é por isso que a frequência que a gente tem que estar, então é do bem-estar e da alegria. A segunda coisa que a gente sabia é que nesse processo, rumo aos nossos desejos, a gente experimentaria alegria. Já está ali dizendo então. Então, se a vida está tristonha, se a maior parte do tempo a gente está vivendo no mau humor, no negativismo, então a gente não está indo rumo aos nossos desejos também. A gente sabia também que a gente ia ter liberdade aqui nesse plano para moldar a nossa vibração de forma a atrair uma experiência de vida maravilhosa. Ou seja, que a gente ia ter liberdade. Ninguém ia ficar falando, olha, você está fazendo, não é assim, ó, vai ali e faz direito. Você não está vibrando naquilo que você deseja, você não está vibrando na alegria. A gente ia ter liberdade para moldar a nossa vibração de acordo com aquilo que a gente deseja experienciar. Se a gente está desejando experienciar felicidade, a gente só pode estar entendendo que a gente tem que estar na vibração da alegria. É isso que ele está dizendo desde o início. Aí, como o bem-estar é a base desse universo maravilhoso, a gente ia ter oportunidades suficientes para moldar os nossos pensamentos e transformá-los em experiências de vida agradáveis. Então ele já deixa claro aqui,
O bem-estar é a base desse universo maravilhoso. Não existe. Se a gente não está no bem-estar, nós não estamos em congruência com a base de tudo. A base da vida é o bem-estar. E aí ele diz novamente, aí a gente ia poder moldar os nossos pensamentos e transformá-los em experiência de vida agradável. A gente ia ter muita oportunidade para fazer isso. Porém, a gente tem liberdade para fazer isso ou não na hora que a gente entender. Como o bem-estar existe em abundância, você não percebia nenhum risco, nem se preocupava com o ambiente para o qual estava se movendo. Ou seja, ele está dizendo aqui de quando a gente tomou a decisão de fazer essa experiência. Então a gente sabia que aqui era um universo maravilhoso e o bem-estar era a base, então a gente não pensava que ia haver nenhum risco para a gente não estar vivendo nesse bem-estar, nessa felicidade total e absoluta que é possível. Aqui no plano do relativo, na felicidade absoluta dentro do relativo. E aí ele diz, a variedade o ajudaria a escolher a sua vida específica. Ou seja, ia ter um monte de oportunidade, infinitas possibilidades, mas a gente ia saber que, como a gente sabia que o bem-estar era a base de tudo, a gente não teve nenhum medo, nenhuma preocupação de que a gente teria algum risco de passar essa vida não vivendo, mas apenas sobrevivendo. Seu trabalho consistiria em direcionar seus pensamentos e ao fazer isso sua vida desabrocharia. A gente sabia então que nosso único trabalho seria ser os controladores do nosso próprio pensamento, tomar conta da nossa própria mente para que a nossa vida se desabrocharia. E a gente sabia que nós somos uma extensão eterna da energia essencial. Se nós somos extensão da energia essencial, então nós somos a energia essencial. Então se é a energia essencial que cria tudo, então por que é que a gente poderia ter alguma dúvida de que a gente ia criar o melhor para a gente, não é? Você seria capaz de permitir facilmente que o bem-estar da origem, da nossa origem, da nossa fonte, fluísse de forma constante através da gente. E a gente nunca se distanciaria dessa fonte e nem poderia nunca perder o vínculo com ela. Tudo isso a gente sabia, são coisas que a gente sabia antes de tomar o chazinho. E que a gente ia experimentar emoções que nos ajudariam a compreender a direção do nosso pensamento. Olha assim, porque talvez eu acho que a gente deve ter dito assim, mas e se eu demorar muito para lembrar? Aí ele diz, se fixa nas suas emoções, eles disseram lá pra gente antes de vir. Se fixa nas suas emoções e você vai saber se você está indo em direção ao seu desejo, ao que a fonte está criando para você ou não. E que a gente saberia pela nossa forma de sentir, momento a momento, se a gente estava permitindo a conexão com o nosso fluxo de bem-estar. E aí a gente veio para essa experiência na Terra com a expectativa mais feliz de uma vida maravilhosa, com essa expectativa, porque a gente entendeu tudo isso. E a gente também sabia que não haveria uma manifestação imediata de qualquer pensamento. Olha, gente, é tudo muito bem bolado, porque como a gente tá sob o chá de esquecimento, não seria justo que o primeiro pensamento negativo que a gente tivesse, pronto, pensou negativo, pronto, você vai viver isso, tá acabado, é assim. Não, a gente sabia que a gente ia poder até deslizar, é normal, é natural para quem está esquecido nessa realidade. Porém, que a gente ia ter oportunidades de sobra para moldar, avaliar, decidir e aproveitar o processo criativo. Então, se a gente ainda está no processo criativo, a gente ainda está criando coisas que a gente não está gostando de vivenciar, vamos aproveitar o processo criativo para aprender e depois quando a gente estiver lá no lugar dos Abrahams, podendo tá passando informação para aqueles que vão estar aqui nesse momento da gente, que legal que vai ser, olha, é assim mesmo, eu também passei por isso, olha, parece a gente pensa às vezes que está no fim do túnel, a gente pensa em jogar toalha, mas é o processo criativo. E aí, quanto mais a gente ficar atento aos nossos pensamentos e aos nossos sentimentos, mais rápido a gente se move para diante, em direção aos nossos desejos. Nós chamamos o período entre a oferta de um pensamento e a manifestação física dele de tempo de preparo.
É aquele espaço maravilhoso em que você oferece pensamentos, observa a emoção que ele produz, ajusta o pensamento para conseguir um sentimento ainda melhor e depois, em uma atitude de absoluta expectativa, usufrui a realização tranquila e constante dos seus desejos. Olha que legal como é esse processo criativo. O processo criativo é o tempo de preparo. Gente, é como se fosse aquela coisa ali daquele bolo. A gente vai fazendo, vai colocando todos os ingredientes, que aqui então seria o pensamento, e depois a gente observa a emoção que esse pensamento produz, ajusta esse pensamento para conseguir um sentimento ainda melhor, põe um pouquinho mais de açúcar, põe um pouquinho mais de sal, põe uma pitadinha a mais ali de farinha, e aí depois a gente coloca ali no forno e fica só esperando que o cheiro comece a impregnar toda a casa para a gente tirar, deixar esfriar e saborear. É a mesma coisa aqui com o que ele está falando desse processo criativo. Quando a gente entende isso, então a gente entende que aquilo que está ruim, que a gente está experienciando hoje, é aquilo que a gente criou ontem. Então é o passado que a gente está vivendo hoje, mas aquilo que a gente vai viver amanhã é o que a gente está criando agora. Só existe o agora. Então, se a gente criar agora dessa forma aqui, observando os nossos pensamentos, observando as emoções que eles produzem, ajustando esse pensamento para conseguir um sentimento ainda melhor, porque a gente sabe que assim que a gente entra na vibração do nosso desejo, aí é só então a gente ficar esperando, aproveitando esse processo criativo e não sofrer, é uma forma de não sofrer. E o que eu estou entendendo também é que isso é interessante quando a gente consegue entender isso e a gente diz para a gente mesmo na hora que parece que está muito difícil, se a gente pensar naquela frase de Emmanuel, nesse mundo onde parece que há tanta injustiça, não há um injustiçado. Então se a gente está pensando, aquela pessoa falou isso, me tratou desse jeito, que injusto que é isso, eu não merecia isso, mas aí se a gente pensa, mas isso é verdade mesmo? Se é injusto, então eu estou no lugar errado, porque aqui, se eu sou injustiçado, então eu estou no lugar errado, porque aqui não há injustiçado. E aí quando a gente tem essa percepção, tem esse entendimento, eu acredito que a gente entende que é o processo criativo do amanhã. A gente muda o que a gente está criando hoje através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, são as nossas emoções que mostram como é que a gente entra então na frequência do nosso desejo, o desejo de Deus para a gente, aquilo que já está manifestado na mente de Deus para a gente, e aí amanhã, com certeza, é isso que a gente vai vivenciar. Tá bom, gente? E para que o processo criativo ele seja tranquilo também, seja interessante, basta a gente entender que a gente está no processo criativo, que cabe a gente ir aplicando mais uma pitada disso ou daquilo, para que o bolo no final saia exatamente como a gente gosta, como a gente quer experienciar, tá bom? Então eu fico aqui nessa primeira parte desse 13º capítulo, algumas coisas que você já sabia antes de chegar aqui. Espero contar com você para que a gente continue. O próximo subitem vai ser: se eu sei tanto, por que não sou bem-sucedido? Olha que interessante essa pergunta, né? Então tomara que você esteja curtindo tanto quanto eu estou curtindo ler. Se você quiser então demonstrar isso, deixa a sua curtida, por favor, no vídeo. Se você quiser compartilhar com alguém também que vai gostar, é incrível esse livro, eu vou ficar super radiante se você fizer isso. Se você quiser entrar lá no meu canal, se inscrever, tem muitos outros livros. Tem os 3 do Napoleão Hill, Pense em Riqueza, Mais Esperto que o Diabo, e Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, foram os 3 que eu fiz antes desse, tá bom? Eu deixo até aqui a playlist desses para você ver, mas tem muitos outros lá também, tá? Se você quiser entrar, quiser dar uma olhada, seja muito bem-vindo, se quiser se inscrever também, tá? Muito obrigada, até o próximo vídeo, tchau!